Bom dia, graça e paz da parte do Eterno, Yahweh e o seu filho Yahushua. Vamos falar sobre dízimo e oferta. Qual a diferença entre eles? Por que existiu o dízimo? O porquê da oferta? A primeira ação a que se deu na Bíblia como dízimo foi entre Avraham, Abraão e Melquisedeque, escrito em Bereshit, Gênesis 14, 18 a 21. Assim está escrito como dízimo, mas Abraão deu uma parte como gratidão ao irmão, pois viu que o servo de Yahweh, Deus, era digno de ter uma parte dos despojos da batalha, escrita no livro de Gênesis 14, pois Abraão era muito rico. Não era compromisso, não era lei, não existia dízimo na época. Precisamos saber quem traduziu as escritas, o homem. A promessa que Jacó fez em Betel, em dar a 10ª parte de tudo que o Eterno o desse, era como oferta de gratidão, louvor. Está escrito isso em Bereshit, Gênesis 14, 22. Isso seria em um altar, oferecer ao Eterno esta 10ª parte, como fazia em oferta os seus antepassados. Isso era a prova do respeito e temor a Yahweh, a Deus. Nascimento do dízimo. Após a saída do povo do Egito, através de Moisés, quando estava no Monte Sinai, nos 40 dias o povo se rebelou e falou para Arão: faz para nós uma estátua para podermos adorar. Isso é um Deus. Está em Êxodo 32. E Yahweh disse a Moisés: desce, pois o povo me afronta. Logo o Eterno viu que aquele povo mal pecaria, e com toda a caminhada entre ele, assim ordenou a Moisés: fazes um tabernáculo para lá ser apresentado e perdoado o pecado do povo, ou morrerão de imediato, e não sobrará ninguém para a nova terra. Assim, separado Arão para o sacerdócio, os levitas foram escolhidos por Yahweh, e só poderia ser da tribo de Levi. Veja em 1 Samuel 1:1. Outra tribo não poderia receber o dízimo. Você é levita? É circuncidado? Participa das festas judaicas? Se não se enquadra nos termos, não podereis receber, mesmo porque foi anulado. Mas precisa ser levita para tal. Assim, o trabalho dos levitas no sacerdócio era apresentar ao Criador os pecados do povo, para que assim fossem perdoados, e os demais levitas cuidar da montagem e cuidar dos rebanhos, uma vez que este era o seu trabalho, pois o tabernáculo era a necessidade do povo e não de Yahweh, Deus. Os demais tinham como obrigação alimentar. Por isso foi destinado que as 10 tribos o sustentassem. Assim que o recebiam era para manter-se, e também as viúvas. O dízimo nesta época era obrigação, era lei, era justo pagar para quem cuidava de apresentar a Yahweh os pecados. Você não acha? Nasce a construção do templo para Yahweh, através de Salomão, veja em 1 Reis 6, e a continuação dos sacrifícios para perdão do pecado continua lá. Nascimento da oferta de gratidão. É dito, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Hebreus 7:12. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. O Messias, Yahushua, nosso Salvador, é da tribo de Judá. Vejamos em Yasriahu, Isaías 9:7. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo, o Yahweh, o Eterno dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Esse tópico refere-se à Nova Jerusalém. Yahushua. Vejamos em Lucas 3, de 23 a 33, sua genealogia, firmando que é da tribo de Judá. Sendo o Messias oferecido como único e último sacrifício vivo, ele encerra a ordem do tabernáculo, que se tinha sua continuação no templo. Vejamos em Isaías 53, 7 a 12. Vemos que é encerrada a ordem do tabernáculo em Mateus 27, 50. Então o Messias exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Aqui é encerrado os sacrifícios para perdão dos pecados, a ordem do tabernáculo. Vivemos agora pela fé.
Assim relata Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Isso é o sacrifício, andar na retidão. Leia todo o capítulo e vais ver como devei andar. No verso 13 diz: cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Isso é, ajudai vosso irmão. Estas são as ofertas de gratidão, ajudar o próximo. Pois não vivemos mais embaixo da ordem do tabernáculo, vivemos e seremos salvos pela fé. É dito em Efésios 2, 8. Somos salvos pela fé, pela bondade de Yahweh, Deus, não é pelas obras, para não gloriar-te por elas. Mas a salvação é um dom de Yahweh, Deus. Somos criação de Yahweh e devemos praticar as boas obras, ofertas de gratidão, ser hospitaleiro em relação a nossos irmãos. Assim somos salvos por crer que Yahushua é o Filho de Yahweh e que devemos fazer o que ele nos pediu e nos deixou como exemplo. Primeiro, amai o teu Yahweh, Deus, acima de tudo. Segundo, amai-vos uns aos outros. Terceiro, é a divisão do pão na ceia, para servir de exemplo a vós, para aprendermos a ser cristão. 2 Coríntios 9, 1. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva. Isso é, oferta de gratidão a Yahweh, a Yahushua. Estás assim amando o teu próximo. Adiante de Shaul, Paulo, diz aos irmãos na fé que contribua de acordo com que cada um puder, não por orgulho ou por avareza, mas sim por amor que lhes foi dado por Yahushua. A morte dele por nós diz tudo, certo? O dízimo não mais existe, não deve ser cobrado. Assim se está vivendo dentro do tabernáculo, e não credes que o Messias veio como foi anunciado, e que encerrou esta ordem. Assim, pagando o dízimo à sombra que era cobrada no tabernáculo, estás comprando o perdão do pecado. É dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Messias. Em Yahucanã, João 14,16. Quanto a anunciar aos demais que deva contribuir em ofertas para sua locomoção de uma cidade para outra, é justo. Para ajudar os irmãos necessitados, é digno de ajuda. Mas para manter tua vida e tua família, não é justo. É errado. Não podeis fazer negócio da palavra de Yahweh, ela foi dada de graça. Veja isso em Maniarro, Mateus 18. Assim a oferta é de bom coração e pode ser de R$10 a 100.000, de acordo com cada um, como pode quer, não por obrigação. A oferta é justa, não por exigência, mas por boa vontade, e todo aquele que serve ao Eterno deve fazer, não só a igreja, mas sim alimentando o faminto, dando água a quem tem sede, isso é, a santa palavra, e vestindo quem está nu. E cobrar o dízimo é ir contra Yahushua. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que Yahweh, em nome de Yahushua, nos seja luz nessa jornada que nos leva à vida eterna. Meus nobres, paz a